Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael, eu sou engenheiro civil, sou projetista de infraestrutura e tenho uma boa experiência aqui no Civil 3D. Estou muito satisfeito de estar aqui novamente nessa aula, espero que vocês gostem. Antes de mais nada, queria dar um recado importante. Quem quiser assistir mais aulas como essa, pode acessar o meu site, tá? rafaelsoares.eng.br. Tem várias dicas como essa lá. Tem vários artigos escritos também. Então tem bastante conteúdo lá. E também pode se inscrever aqui no canal, tá? Para não perder nenhuma dica. Tá bom? A aula de hoje é para destrinchar mesmo, para desmistificar, né? Para acabar com todas as dúvidas que a gente tem aqui no Civil 3D. Principalmente para quem está iniciando, tá? Eu fiz um mapeamento de qual que eram as maiores dificuldades, né? Qual que eram as maiores dúvidas que as pessoas têm no Civil 3D quando está começando. E aí eu percebi que é o seguinte, principalmente pelo software ser usado na maioria das vezes em inglês, né? Você quase não acha nada em português de conteúdo. E o outro grande gargalo é que o software ele tem muita ferramenta. E realmente o Civil 3D é um software mais complexo que eu conheço, por ele ser muito completo, tá? Então ele é um software bem completão mesmo, por isso que ele tem esse monte de ferramenta e ele acaba sendo um software pesado, ele acaba sendo um software trabalhoso de mexer, porém ele é muito útil justamente por ser completo, é o mais completo do mercado que eu conheço. Beleza? Então hoje a gente vai aprender, eu vou ensinar basicamente assim, a gente destrinchar aonde está o que e o que aquilo faz, cada ferramenta, entendeu? Só para a gente poder acabar mesmo com essas dúvidas aí, principalmente de iniciantes, né? E também para quem tem ainda dúvida de o que área, qual ferramenta faz o que, né? Aqui dentro da interface do Civil 3D. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui pela aba da Toolspace, tá? Toolspace nada mais é que seu espaço, né? Sua caixa de ferramentas, né? Onde você tem vários atalhos aqui, tá? A Toolspace, para mim, ela funciona como se fosse atalhos, ok? Então, ó, aqui eu tenho a parte de criação de pontos, tá? De grupo de pontos, é quando você faz um levantamento topográfico, você importa os pontos aqui. Aqui em Points Groups, você cria grupos de pontos, tá? Para você separar, por exemplo, esse foi o levantamento 1, esse foi o levantamento 2. Aqui, superfície são curvas de nível, tá? É onde a gente cria e configura as nossas curvas de nível, beleza? Aqui, ó, alinhamentos são os nossos traçados, tá? É o eixo da pista, é o alinhamento de bordo da pista, é aqui. Feature line são linhas, né? São linhas que tem cotas, tá? São linhas que tem atributos, principalmente como elevação associada a ela, e ela serve para a gente gerar principalmente platôs, tá? Mas ela serve para a gente gerar corredores também, que eu vou falar daqui a pouco. Sites, o que é sites? É onde que a gente consegue dividir, né, alguns objetos do Civil 3D. Por exemplo, eu quero criar um loteamento. Aí eu crio vários lotes de uma quadra e aí tem outra quadra com vários lotes, correto? Bem comum isso. Aí o que você pode fazer? Você pode separar, ó, o site 1 é a quadra 1, então você cria um site com a quadra 1. O site 2 é a quadra 2, correto? Então os sites é para você separar. Você consegue separar as feature lines também por site, tá? Quando você cria. Catchments são bacias hidrográficas, tá? Para a gente criar as nossas bacias hidrográficas, fazer análises hidrológicas, então aqui em Catchments. Pipe Networks é onde a gente cria. Pipe é tubo, né? Network é rede. Então, o nosso Pipe Network é para a gente criar rede de água, de esgoto e de drenagem, principalmente, tá? São redes por gravidade, ok? E aqui em Pressure Network, ou Pressure Network, redes pressurizadas, principalmente recalque ou água potável, né, que também é um recalque, são redes pressurizadas, tá? O nome é bem intuitivo. Corridors são os elementos que a gente cria estradas principalmente, tá? Mas não se limite à criação só de estrada. Eu faço muito platô com corredor. Faço muita terraplanagem que não é estrada com o corredor, beleza? Faço objetos de drenagem, faço canais, faço valas, faço muro, tudo com essa ferramenta de corredor.
Então ele nada mais é que uma ferramenta que ele junta, né, uma seção tipo, que é um gabarito, junta um alinhamento, que é o seu traçado, e junta um grade, tá? Que é a sua configuração vertical, né, do seu elemento, tá? Aqui em Assemblies é as nossas seções tipos, nossos gabaritos, tá? Então é onde você cria ali a seção tipo da sua estrada, bonitinho, né? Ou a seção tipo do seu platô. Então é bem tranquilo essa parte aqui também. Intersections é a parte de interseções, tá? Que a gente cria entre uma rua e outra, tá? Ele tem essa ferramenta de criação de interseção, de cruzamento automático. Survey é a parte de topografia, tá? É a parte que a gente cria poligonais e tudo mais. Eu não utilizo muito essa parte aqui do Civil 3D, para ser bem sincero mesmo, eu não utilizo muito. Geralmente eu já entro aqui com as coordenadas, tá? Calculadas aqui no Civil 3D, bem mais simples de trabalhar o Civil 3D. Ele tem esse recurso, é um recurso muito bom, só que eu não utilizo muito por achar ele um pouco complexo demais para essa ferramenta. Entendeu? Então a gente tem outras ferramentas de cálculo de coordenadas, principalmente que hoje em dia a gente trabalha muito com RTK e geralmente a nuvem de pontos já sai em coordenadas. Então você não precisa fechar muito poligonal, entendeu? Mas ele tem essa ferramenta. View Frame Groups é para você criar grupos de vistas, tá? Como você criasse várias pranchas aqui no Civil 3D. E aqui em Data Shortcuts é onde a gente cria arquivos de banco de dados para compartilhar com outro projeto, tá? Então essa é a parte do Data Shortcut. Aqui em Settings a gente tem as configurações, tá? De tudo aquilo que a gente tem aqui na Prospector, ó, aqui em Settings a gente tem as configurações dela para você configurar antes de começar a trabalhar. Então aqui, quando você não tem um template, você tem que configurar tudo isso aqui. Quando você já tem um template, você não precisa mexer praticamente em nada. Aqui em Survey é a mesma, tem a função, né, da parte de topografia mesmo, tá? De dados e tal, que eu não utilizo muito, mas ela é mais para essa parte de criação de poligonal, fechamento. E aqui em Toolbox a gente tem alguns recursos a mais do Civil 3D, né? Nessa caixa de ferramentas aqui. E principalmente essa aqui, ó, Brasil, é onde a gente tem os recursos que a gente do CountryKit Brasil, que a gente consegue exportar relatórios, tá? E criar algumas atividades aí rotineiras de forma mais fácil. Beleza? Tá esclarecido aqui a nossa Toolspace, tá? Então aqui a gente tem quase tudo que você precisa fazer no Civil 3D, tá quase tudo aqui nessa parte aqui, ó. Então, gravem essa parte, tá? Da Toolspace aqui, você vai usar ela na maioria dos seus projetos, tipo 98%, 95% dos seus projetos vão ser feitos utilizando essas ferramentas aqui, até porque são quase todas, estão todas aqui, né? Que eu conheço. As outras ferramentas estão aqui embutidas e tal, aqui de baixo. Agora vamos falar aqui em cima da Ribbon, né? Dessa parte da aba superior aqui. Aqui a gente tem o botão, esse botão aqui são os palettes, né? Que são os nossos objetos que estão ligados. Se eu apertar aqui na Toolspace, ela desligou a Toolspace. Aqui eu tenho a Tool Palettes, é onde eu crio, né, as minhas seções tipos, ó. Então eu tenho aqui as minhas pistas, ó. Tenho as seções tipo do CountryKit Brasil, ok? Então essa é a Tool Palettes, para você criar a sua seção tipo, tá? Para você criar o seu projeto de estradas. Nessa parte aqui, ó, nessa primeira aqui, ó, Create Ground Data, é onde tem como você importar, né, alguns dados, tá? De topográficos, pontos ou dados brutos. E aqui você tem na opção Points, ó, você tem várias opções. Criar pontos através de alinhamento, criar pontos através de superfície, criar pontos através de inclinação, né, do slope, interpolar pontos, tá, através de atributos que você definir, através, ó, relativo a uma cota, relativo a uma localização, interpolar, número e distância, perpendicular, tem várias opções. Então a parte de pontos está aqui, tá? A parte de superfície, ela está toda aqui também, tá? Principalmente quando você vai criar a superfície, tá? Então ela está toda aqui. Aqui, ó, nessa parte que tem esse símbolozinho dessa balancinha aqui, ó, Traverse, é onde você faz o ajustamento, né, da sua parte de poligonais também, no Civil 3D. Então essa parte aqui é para você fazer os ajustamentos, tá? Fazer os ajustes de coordenadas também, tá? Para fazer translação, essa parte aqui.
Esse trechinho aqui, ele não vai ser muito utilizado por você no começo, só a parte de Points e Surface. Essa aqui a gente não utiliza muito, tá? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta de utilizar esse recurso, mas ele existe, tá aí para ser usado. A parte que você mais vai usar vai estar aqui dentro, aqui, ó, dentro desse quadradinho aqui, ó, tá? Então aqui tem quase todas as ferramentas que o Civil 3D te oferece, tá quase toda aqui. Para começo de conversa, para você começar a projetar, você tem todos aqui, ó. Parcel é onde você cria os seus lotes, tá? Criar lotes no Civil 3D, projetos de loteamento. Feature Line é onde você cria aquelas Feature Lines que eu falei, são linhas que têm atributos adicionados a ela, né? Principalmente elevação, é onde você pode indicar inclinação para ela, é como se fosse um perfil, porém ela não tem um perfil ali para você mexer, você mexe diretamente na cota dela, com uma tabelinha e tudo mais. Grading é para você criar platôs, tá? Para você criar superfícies de terraplanagem, utilizando Feature Line, para você criar platôs principalmente. Mas você pode criar um acesso com ele, Feature Line dá para fazer muita coisa. Então, as ferramentas Civil 3D, elas são indicadas para um certo tipo de trabalho, porém, elas não são limitadas. Então, eu, por exemplo, às vezes eu vou fazer um acesso, eu faço com Feature Line, não utilizo o corredor. Às vezes eu vou fazer um platô, eu utilizo o corredor ao invés de Feature Line. Apesar da Feature Line ser mais indicada para fazer o platô. Então, depende da situação. O importante é você saber para que serve cada um desses, para você começar a destrinchar cada ferramentinha dessa. Alignments é onde você cria os alinhamentos, que são os nossos traçados, principalmente de eixo, tá? Quando você vai fazer uma estrada, você precisa de um alinhamento. Então, você cria, aqui você tem a ferramenta de criar a mão livre, né? Um traçado, através determinando sua norma para ele. Aqui você tem a opção de criar através de pontos, tá? Best Fit Alignment. From Objects, através de objetos, por exemplo, polylines, arcos, tá? Aqui através de corredor, aqui através de Network Parts, que é nossas redes de tubulações, através de Pressure Network, né? Que são as nossas redes pressurizadas, através de um outro alinhamento existente. Então você tem Offset Alignment, conectar alinhamentos, tá? Quando você tem dois alinhamentos encostando, você tem como conectar eles e fazer eles tornar uma curva, por exemplo, tá? Widening, ou widening, não sei como pronunciar essa palavra em inglês, para você criar super largura, tá? De estradas. Então você tem super elevação e super largura. Partindo aqui para a parte de interseções, percebe que é as mesmas ferramentas que a gente tem na Toolspace, tá? Então a Toolspace ela é um atalho para a gente. Aqui, ó, Intersections é para você criar interseções, criar rotatórias, configurar, né, a criação de rotatórias. Aqui em Assembly para criar seções tipo, Pipe Network para você criar as suas redes de drenagem, tá? Rede de água pressurizada também, ou um recalque de esgoto, por exemplo, tá aqui, ó. Então a parte de tubulação tá aqui, ó, Pipe Network, rede de tubos, ok? Profile View é onde você cria as vistas de perfil, tá? Profile View, perfil, visualização. Então, as vistas de perfil, você consegue criar ela por aqui, ó. Então, você tem como criar múltiplos, você tem como criar um único Profile View só. Sample Lines são nossas linhas de amostra, tá? Quando você faz, ó, por exemplo, aqui eu tenho aqui as Sample Lines nesse corredor aqui, ó. Isso aqui é uma Sample Line. Através dessa sample line, ela gera uma vista de seção, ok? Que é essa parte aqui de baixo aqui, beleza? Section Views é a vista de seção, tá? Deixa eu ver se eu tenho ela. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui, ó. Tá aqui, ó. A vista de seção, tá? Que é a nota de serviço que o pessoal costuma chamar, tá? Mas é um corte transversal, né, no meu objeto, na estrada ou no platô. Então, Section View, você cria uma por vez ou você cria várias. E aqui você consegue projetar outros objetos dentro da seção. Por exemplo, se eu tivesse uma rede de tubo passando aqui, nessa via, eu poderia lançar ela aqui na seção para ela ficar bonitinha, visto aqui na seção, ok? Então, ó, praticamente já passamos por todos os recursos que o Civil 3D tem, assim, básico de criação de projeto. Lógico que ele tem mais 1 milhão de ferramentas aqui, tá? Essa parte aqui é a parte de CAD, tá? São as mesmas partes de CAD, com alguns recursos a mais, outras menos, tá?
A menos acredito que não, mas a mais sim. Então, ó, na aba Home, você tem todos os objetos de projeto, todas as ferramentas de criação de projetos no Civil 3D. Aqui, ó, Insert, você tem basicamente opções de inserção de figuras, inserção de atachar, né, objetos externos do Civil 3D, entendeu? Então tem várias opções que você não vai usar muito isso aqui, tá? Mas, por exemplo, esse lentes ML que você vai importar, você vai também. InfraWorks aqui você vai usar também, tá? Atachar, você vai conseguir atachar imagens, arquivos de PDF, tá? Atachar em arquivo do Point Cloud, beleza? Annotate aqui é a mesma opção do AutoCAD, porém ela tem essas opções aqui de adicionar labels, né? E adicionar tabelas. O que são as labels? São os nossos rótulos, né? Do Civil 3D. Modify é onde a gente tem ferramentas com um atalho para você, por exemplo, não precisar clicar no corredor para editar alguma coisa. Então, aqui você tem alguns botões aqui para você modificar naquelas mesmas ferramentas, né, para configurar ou alterar alguma coisa que você já esteja no caminho, né, daquelas mesmas ferramentas lá do começo, ok? Analyze é para você fazer análises, por exemplo, de volume, análise de drenagem, análise de bacia hidrográfica, criar alguns perfis, analisar curvas de nível, dar um passeio sobre o seu corredor, né, com essa ferramenta Drive aqui. Tem essa ferramenta aqui de checar de distância de visibilidade. Tem esse botão aqui, ó, de editar no Storm Sanitary Analysis, que é para você fazer cálculos de drenagem, dimensionamento, bem bacana. Aqui você calcula a parte de volume, tá? Geração de diagrama de massas, criação de volumes através daquelas ferramentinhas que a gente criou do Grade lá que eu mostrei. Então, volume dashboard aqui você consegue calcular volume através da comparação de superfícies, tá? Você tem curvas de nível numa altura e curvas de nível em outra altura. Esse volume dashboard compara, né, a diferença entre essas duas curvas de nível e calcula para você o volume ali, tá? Em View você tem algumas opções de visualização, tá? No Civil 3D, praticamente você tem também em CAD isso, tá? Algumas ferramentinhas a mais, mas de projeto a gente não tem muita ferramenta aqui. Manage é a aba que você tem alguns botões do Civil 3D para você carregar algumas AutoLisp. Eu tenho aqui também, ó, o botão do Dynamo aqui, que é o automatizador de tarefas aqui no Civil 3D. Para você criar data shortcuts que a gente tem também lá na Toolspace. Ó, em Output a gente tem a parte de exportação, né, do Civil. O próprio nome já diz. Tem a parte de criação de vistas também, a criação de pranchas, tá? Então, de forma automática, o Civil 3D faz isso. A parte de plotagem, a gente está aqui. A parte de exportar, tá? E transferir para algum outro software. Tá aqui, ó, Export Points, Transfer Points, tá? Você vai transferir para algum equipamento, transferir no formato SDF aqui, né? Então, você tem várias opções aqui, ó. DWG, DWF, PDF, DWF. Essa é a parte Output. Em Survey a gente tem as opções de topografia, aquela que eu estava falando lá da Toolspace também, ó. Calculadora geodésica, vários dados aqui para você configurar, né, seus cálculos topográficos, tá? Em Rail aqui, essa função surgiu a partir da versão 2020. É a parte de linhas de trem, tá? Tá toda aqui, ó, todas as opções de criação de linha de trem aqui. Transparente aqui, ó. Alguns comandos que a gente não via no Civil 3D também surgiu aqui na versão 2020. Ele está aqui nesse botão aqui. InfraWorks é um botão de interação com o InfraWorks, tá? Para você exportar no arquivo formato IMX, ou para você abrir, né, o InfraWorks e você abrir um projeto aqui dentro do Civil 3D, você pegar e abrir um projeto que foi feito no InfraWorks. Então tem como você selecionar a área que você quer abrir do InfraWorks aqui dentro do Civil 3D. E aqui nessa aba a gente tem a aba de publicação, tá? Já é a parte mais avançada. Em Help, que é onde você tem as ajudas, tutoriais e muito mais. Em Add-ins aqui é onde você tem a loja de aplicativos da Autodesk, tá?
App Manager aqui, Launch Screencast. E esse aqui, Launch Screencast, ele é utilizado para você fazer gravações de tela, tá? Não é ferramenta de projeto. Express Tools aqui também, ferramentas de CAD, tá? Aqui, ó, Featured Apps, é onde você tem aplicativos, tá? De criação de aplicativos que funcionam aqui dentro do Civil 3D. Então são aplicativos que facilitam a sua vida, beleza? Aqui para cá são plugins à parte que eu tenho. E aqui a parte de cima, ó, a mesmo esquema, entendeu? São atalhos que você tem da parte aqui de baixo. Então o Civil 3D ele parece ser muito complicado desde o momento que você não sabe, né, aonde que está cada ferramenta. Então, praticamente, a principal ferramenta para quem está começando é aqui, ó. Foca nessa parte aqui, tá? Nesse quadradinho aqui, ó. Parcel, Alignment, Profile, Feature Line, Grid, Intersection, Assembly, Pipe Network, Profile View, Sample Line, Section Views. E nessa aba aqui, ó, Analyze, é onde vai gerar os resultados para você. Beleza? Então, a parte mais importante está aqui, pessoal. Então, não se preocupe muito com esse monte de ferramenta que a gente tem espalhada para o Civil 3D, porque ele é muito completão mesmo. Então, lógico, você vai precisar usar essas ferramentas, mas para começo de conversa, é aqui que você começa, tá? Aprendendo sobre principalmente essas ferramentas. Inclusive, eu tenho várias aulas, eu acho que tem aulas que engloba todos esses assuntos aqui no canal, aqui no site também tem algumas, tá? Então, tá praticamente tudo destrinchado aí. Então, se preocupe mais com essa ferramenta que se você está começando, né, no Civil 3D. Aqui embaixo é praticamente as ferramentas de CAD que a gente tem, tá? Ligação aqui do Snap, aqui a gente muda escalas, né? Escalas anotativas, tá? Não se esqueçam disso, só escala anotativa. Todo objeto do Civil 3D, praticamente, ele tem uma escala anotativa, assim, ele fica do tamanho que você determina a escala aqui no desenho, porém ele vai ser impresso na escala que ele foi criado. Como que eu explico isso? Que ele está escalado no desenho em si. Por exemplo, se você está lá na Viewport, lá no Paper Space, né? Aqui nessa parte que você determinou que ele vai ser plotado na escala de 1 para 1000, não tem problema você colocar isso aqui em 1 para 500, tá? Dependendo da situação. Ele não vai mudar o tamanho lá na plotagem, só vai mudar o tamanho aqui. É uma escala anotativa, tá? Então essa escala ela não sai na plotagem. Beleza? Então acho que ficou esclarecido, principalmente as partes que a gente trabalha aqui no Civil 3D, as principais partes. Então, vai criar o corredor, tá aqui. Beleza, a partir do momento que criou o corredor, eu vou criar a Sample Lines, tá aqui. Tá aqui, ó, Sample Lines. Criou a Sample Lines, eu vou calcular o volume, então eu vou vir aqui em Analyze, tá? Compute Materials aqui, ó. Beleza, computou os materiais, vai gerar as tabelas. Você pode vir aqui na aba Annotate, ó, Addition Tables, ou clicar em cima da opção aqui também, que ela vai te dar a opção de gerar as tabelas, tá? Aqui, por exemplo, aqui, ó, Compute Materials, aí ele vai gerar a tabela. Addition Tables também vai aparecer no cantinho ali para você, ó, entendeu? Total volume ou Material volume. Então, as opções principais do Civil 3D estão aqui, ó, nesse quadradinho aqui. Então, se você está iniciando, foque nessa parte aqui, desenvolva essa parte aqui, beleza? Então, acho que essa aula de esclarecimentos aí de ferramentas termina por aqui. Eu aguardo vocês numa próxima aula, espero ter ajudado. Deem-me feedback se estiverem gostando, se não estiverem gostando. Precisar de alguma ajuda, dúvida, manda aí que a gente tenta resolver aí para a gente crescer junto, beleza, pessoal? Fica assim então, um abraço e até a próxima. Valeu!